Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje estou com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem com vocês? E o nosso convidado de hoje, Doutor André Manso, pediatra, alergista e imunologista. Seja bem-vindo, doutor André. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco sobre a minha especialidade, sobre assuntos de interesse de todo mundo e promover a saúde, isso que importa. Vamos trinchar muita coisa aqui hoje, galera. E antes de mais nada, o nosso clichê, que é: entra lá no canal, compartilhe, tá? Manda o link pra galera, fortaleça, se inscreva-se, ative o sininho. Deixa seu like, ajuda aí, gente, vamos fortalecer. É isso aí, estamos também na plataforma do Spotify. Então, ó, não tem tempo de assistir? Aquele cantinho lá, ó, foninho no ouvido, vai acompanhando você no dia a dia aí, nas atividades, tá bom? Então é isso aí. Doutor André, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, show de bola. Então, antes de mais nada, né, vamos falar sobre alergia no aspecto não só alimentar. Então, o que assim, alergia, o que engloba isso num todo? Acho que a primeira coisa é falar o que é alergia, né? Eu acho que pra gente fazer uma base aí. Alergia nada mais é do que quando o seu corpo interpreta algo que não deveria fazer mal como errado. Tá? Um pouquinho diferente de doença autoimune, onde seu corpo interpreta o seu próprio corpo como algo agressor. Na verdade, você começa a entender substâncias que estão no meio ambiente como algo possivelmente danoso. E aí você vai usar todo o seu maquinário imune para se defender. A alergia, quando você fala, é um tema amplo. Existem centenas de tipos de alergias e locais, né? Existem alergias alimentares, existem alergias de pele, existem alergias respiratórias, existem doenças que promovem alergia, existem doenças que são pioradas por alergia. Então, tudo isso, toda essa parte, envolve um pouco do corpo atacar algo. E nesse processo de atacar algo que não deveria, ele acaba machucando a gente mesmo. Então, esse desequilíbrio, essa desregulação aí do sistema imune é o que fala isso dentro da alergia, né? Então, existem, por exemplo, asma, rinite, são alergias respiratórias, dermatite atópica, dermatite de contato, são alergias cutâneas, alergias alimentares, alergia a medicamentos. Então, tem um mundo aí que dá para passar horas e horas e horas falando sobre isso. Vamos trinchar. E dentre essas alergias, quais são as mais prevalentes entre as crianças? Eu sou alergista e imunologista pediátrico, então minha área de atuação, tem até para ser pediatra antes. Na criança, tranquilamente, as alergias mais prevalentes são as alergias cutâneas e as alimentares, né? A criança, é muito comum todo mundo ver crianças. Existe até uma situação que a gente chama de marcha atópica. O que é isso? As crianças, quem tem uma tendência, e essa tendência pode ser genética, tem o meio ambiente que faz isso, alimentar, ou seja, todos os fatores que a gente está todos os dias expostos. As crianças, elas passam por um processo de manifestações alérgicas. No primeiro ano de vida, a mais comum, tranquilamente, é a alergia alimentar, principalmente leite, e a dermatite atópica, que é uma doença super comum que causa placas avermelhadas, coceiras, causa incômodo para a criança, para a família e tudo mais. À medida que ela vai crescendo, lá para os seus 3, 4 anos, começa a surgir as alergias respiratórias, como asma, rinite, e lá mais na vida adulta, começa a surgir algumas, adulta não, vamos dizer, mais lá para os 10, 12 anos. Quando o pediatra fala adulto, geralmente é uma criança maior, tá? A gente trata com os pequenininhos. Começa a ter algumas alergias alimentares mais importantes, alergia a medicamentos, alergias que pioram outras doenças, dermatite de contato. Então, ou seja, tem uma maneira de caminhar. Hoje, as mais importantes, sem dúvida, é a dermatite atópica, que não chega a ser, ela é uma doença que envolve a alergia, mas uma caminha do lado da outra, e as alergias alimentares, sem dúvida, em especial leite, ovo, trigo, que são os principais hoje no dia a dia. Quer fazer a próxima pergunta? Pri, dentro desse segmento eu tenho muita coisa aqui para destrinchar. É tema que não acaba, viu, Não doutor? acaba, não acaba Se prepara. mais. Vamos lá. Doutor, e explica então pra gente já dentro disso, para deixar separadinho e bem definido, a diferença entre intolerância e alergia. Não, essa pergunta acho que é super importante porque é uma dúvida que todo mundo tem. Eu falei, a alergia é o seu corpo entendendo errado. Vou dar um exemplo muito prático. Todo mundo já conhece alguma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, o famoso alergia a leite, né? Veja, a alergia significa o quê? Que o seu corpo, em algum momento,
por N motivos, tá? E descobrir os motivos, as causas disso é a pergunta do milhão. Então a gente quer saber por que causa isso. O seu corpo entende a proteína do leite da vaca, que é um alimento. Gente, a gente toma leite de vaca desde sempre, tá na nossa alimentação, tá em tudo. Em algum momento ele entende que essa proteína é tão agressora quanto uma bactéria, tão agressora quanto um vírus. É algo que vai fazer mal ao seu corpo. Então ele começa a produzir substâncias, células, anticorpos contra isso, e você, ao se defender, vai gerar os sintomas, que podem ser sintomas como diarreia com sangue, doença do refluxo, constipação, uma série de outras alterações gastrointestinais. Podem ser doenças e até as mais graves, vamos dizer, que é a urticária, a anaflaxia, que é a situação onde falta ar, fecha a glote, tem diarreia, queda de pressão, que são situações bem graves e intensas, né? Então isso é a alergia. A intolerância não é o seu sistema imune em si que está atacando. Vamos dizer, é uma incompatibilidade entre o que você comeu e você está digerindo. Tem certas coisas que a gente come que não cai bem. Tem alimentos que não são fáceis de digerir, tem alimentos que o seu corpo não consegue processar muito bem. Um bom exemplo, uma intolerância, é a intolerância à lactose. Diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que se é alérgico à proteína. Quando você não tolera a lactose é o açúcar do leite. Não tem nada a ver com a proteína. Então você não consegue digerir o açúcar. Não digerindo o açúcar, esse açúcar fica no intestino, que é um prato cheio para as bactérias produzirem ácidos, gases. Então você vai ter diarreia, você vai estar desconforto, vai encher de gases, você não vai ficar bem. Sintomas que podem ser similares a uma alergia. Por exemplo, que também pode dar diarreia, que pode dar dor abdominal, pode aumentar gases. Então, a grande diferença, uma é o seu sistema imune atacando diretamente. A outra é, vamos dizer, a incapacidade de digerir, de absorver ou de manejar aquele alimento. Então, é uma questão muito mais funcional, talvez a gente possa colocar assim, do que efetivamente o sistema imune que não está compartilhando. Claro, quem estuda isso, tudo está misturado com tudo. Sim. Mas essa é a principal diferença. Não sei se deu para entender. Deu para entender. O público de casa acho que deve estar pegando, porque você colocou todos os sintomas aí para entender o passo a passo. Então, não existe né, Pri? Que ele colocou, né? Então, pode ser o refluxo, pode ser a questão da pele, né? A diarreia, enfim. De uma forma geral, acho que as intolerâncias, elas são mais ou menos caracterizadas por uma baixa digestão daquele componente, daquele alimento, e a alergia já é uma coisa que é mais da imunidade mesmo. Sim, acho que de uma forma geral, acho que é isso, sem dúvida. Um é um ataque do corpo, o outro é a incapacidade de digerir, é basicamente isso. E aí a gente entra, né, porque a gente fez a pergunta, né, da intolerância, né, estamos entrando nesse assunto, mas a gente quer saber o alimento que a criança ingeriu. Então a gente está falando de lactose do leite, né, e aí leite materno e fórmula, ele pode, né, a mãe tem um leite materno, deu para a criança, pode vir a alergia normal. Teoricamente não, tá? O leite materno, ele é o melhor alimento para a criança nos seus primeiros 6 meses, e é ideal que a gente mantenha, se possível, e a gente bate nessa tecla, porque é uma promoção de saúde mesmo, que se mantenha até 2 anos ou mais. Então, enquanto estiver mamando, tá tudo bem. É difícil alguém ser alérgico ao leite materno. Seria uma incompatibilidade, né? Afinal, o principal alimento de uma criança seria, se o corpo começasse a rejeitar isso, não teria o que, assim, vamos pensar evolutivamente, o que a criança ia tomar. A diferença é que as fórmulas que tem são fórmulas que tentam imitar o leite materno. Não consegue, infelizmente não dá. A gente não consegue imitar o corpo humano ainda. A gente não consegue dar todas as substâncias, todos os benefícios. Então, eles usam a proteína do leite de vaca. E por si só, a estrutura é diferente. A estrutura do leite materno é uma proteína que não gera alergia. Muito pelo contrário, uma proteína muito absorvível, é uma proteína que promove saúde, é uma situação de promoção. O leite de vaca é uma proteína abundante, fácil de manipular pela indústria, mas é o melhor substituto que a gente tem por hora. Então é bem diferente. Então, raramente você tem uma alergia ao leite da mãe,
pouco provável. Mas a intolerância pode existir, né? Eu tô falando assim, devido à alimentação da mãe. Devido à alimentação da mãe? Não. Ou mitos ou verdades isso? Mito, tá? Tá. Já é um mito. É importante saber isso daí. Até porque, doutor, me corrija se eu estiver errada, mas o leite materno, eu não sou mãe ainda, Tá. nunca amamentei, mas assim, na matéria, né, na faculdade Sim, claro. de materno-infantil, a gente abordava isso de uma forma que o leite, ele é meio que manipulado, modulado para aquela criança que vai receber ele, né? Sim. Então é uma coisa que é praticamente zero a criança desenvolver uma alergia àquilo Não. que foi manipulado para ela, né? Perfeito. Acho que, primeiro, pode me chamar de André, tá? Não precisa chamar de doutor, não, tá bom? Combinado. Claro, assim, ele muda. Ele muda desde os primeiros dias, muda no decorrer da vida, muda em todos os momentos. A criança tem necessidades diferentes. Veja, criança nos primeiros... Ela nasce com 3 quilos, ela dobra o seu peso entre 4 a 6 meses. Nasci com 3, o ser humano virou com 6. Gente, isso é muito crescimento, isso é muito ganho de massa. Uma criança, se você olha uma criança de 6 meses, compara o que uma criança de 6 meses faz com uma criança que é recém-nascida. As capacidades motoras, cognitivas que fizeram, é diferente, a evolução é diferente. Então, o leite materno, ele vai mudando. E a indústria tenta seguir isso. Por isso que faz a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, o que produzir de fórmula vai fazendo, vai ser diferente. Mas, assim, não dá pra gente ter alérgico a isso. Uma curiosidade é que poucas coisas modificam o leite materno, tá? Mesmo que a mãe esteja desnutrida, a mesma alimentação, o leite ele é muito constante. A gente sabe que existem algumas situações extremas, por exemplo, situações de desnutrição extrema materna, que o leite pode ter uma redução da gordura presente nele, porque não tem de onde tirar. Mas, habitualmente, se você comparar proteínas, os nutrientes, o leite materno tende a puxar da mãe. A mãe fica com uma carência muito maior do que o leite. Então a estrutura é muito similar. E o inverso é verdadeiro. O que você come, ele não vai mudar muito o leite. Tanto que existe aquelas coisas de vó, né? Fala assim, não come feijão, que senão vai dar gases na criança. Isso. Não come chocolate que pode piorar. Não é bem verdade. Café vai tirar o sono. A gente vai orientar para todo mundo uma alimentação saudável. Sim. Mas isso não tem muitas coisas que não passam por ali. Então, não vai mudar. Você não vai produzir um leite, a gente fica, não vai produzir um leite efervescente que produz gás, não vai ser assim. Uma taça de vinho, a criança relaxa. O vinho é o álcool, é uma coisa que passa. Então, isso a gente não recomenda que não Passa, o álcool passa. Bem lembrado. Passa bem. Então, claro, existem substâncias que a mãe pode ingerir que vai passar para a criança. O álcool é um exemplo desse. Medicamentos, então é importante para as mães que estão amamentando. Fica de olho ali. Será que esse anti-inflamatório eu posso tomar? Será que essa medicação eu posso aqui? Será que isso é... Tem. Fica a dica para as mães. Não, é importante. Pode porque, e muitas vezes, a mãe não fala, vai no pronto-socorro, passa no médico e não fala que está amamentando. E o médico também não pergunta. Enfim, nessas situações, e passa uma medicação que pode ter efeito para a criança. Existem as mais ou menos perigosas. Vamos supor uma medicação que é para a mamãe dormir, uma medicação para dormir, o Rivotril, o benzodiazepina. Isso pode passar para a criança. Imagine o aspecto da mãe recebendo esse leite ali. Então é isso. Então, composição de leite não muda. Não tem leite fraco, não tem leite. Ele muda conforme a criança. A mãe produz conforme a demanda. Então a criança pede, ela produz. Tanto que tem mãe de gêmeo que amamenta e produz litros por dia de leite. Exatamente. Então agora a gente vai... As carências também, o leite, ele, por exemplo, se a criança tem uma carência maior de cálcio, aquele leite vai produzir mais cálcio. Sem dúvida. É muito perfeito, É muito né? perfeito. É a melhor conexão. Não é a melhor conexão que pode existir. Então, assim, é o melhor alimento que tem, sem dúvida. E o álcool é questão de uma taça pequena, não vai também interferir, mas vai. Uma tacinha. Opa, não vai interferir num adulto de 70 quilos e numa criança de 4. Mas imagina o tamanho do fígado daquela criança. Opa. Não, eu sei, eu falo assim, porque tem esse mitos de verdade. Mas uma tacinha não vai afetar. Eu já vi muitas mães falando nessa questão. Assim, a minha mensagem pode afetar, pode ter impacto. A gente não sabe Então, o que cuidado, o álcool vai fazer no desenvolvimento do cerebral da criança, o que vai fazer. Pra que correr esse risco? Assim, claro, quero numa situação específica, compartilhe com o seu pediatra. Assim, o mundo também, a gente tem exceções, tem regras. A questão é, vamos conversar, vamos bater um papo, bate com o seu pediatra, compartilha e avalia. Tem como a gente avaliar isso de maneira segura para todo mundo.
Tá, e a pergunta que eu fiz, não para não ser redundante, foi só para destrinchar essa questão. O leite materno da questão das fórmulas. Sim. Né? Porque a gente vem na questão de falar da questão de alergia, etc. Então a gente está destrinchando. Então o leite materno não vai gerar alergia e intolerância na criança. Não, e não mito vai. também essa questão da alimentação. Da alimentação também, tá? Existe uma teoria, tá? Isso é pouco provável, assim, cada vez se fala menos, mas se você ler ainda os guidelines internacionais tem, que pode ter uma passagem de leite de vaca para a mãe que ingere através do leite materno. Existe uma teoria sobre isso, mas de cada vez mais a gente vê que é menos provável. Não tem por que a gente pensar, se não muda nada, porque justamente o leite de vaca vai passar para o outro. Se eu como uma proteína e a proteína é sempre constante, não importa se eu coma, não importa o que eu coma. Comer uma proteína animal, uma proteína vegetal, a proteína do leite é igual. Por que o leite de vaca vai ser diferente? Então, não faz muito sentido, mas existe essa teoria. Mas a mensagem é, nenhuma mãe tem que passar por restrição nenhuma, tem que manter uma alimentação saudável, bem regrada, vai ter que se beber muito líquido, afinal, tudo aquilo ali que está produzindo é líquido, tem que se hidratar muito bem, tem que descansar dentro do possível para produzir, para se manter a sua saúde e para a produção. Então, essa é uma questão muito própria desse. Tá. Para os pais de casa, né? Pra gente entrar, seguir dentro dessa linha de pensamento. O filho tá tendo uma intolerância ou uma alergia à questão da fórmula. Vem para você. Chega lá, doutor André. É feito algum teste? Qual o protocolo que você faz? Para as mães saberem, porque às vezes fica uma questão tipo, cheguei, vai ter alguns testes, eu quero saber se meu filho pode ou não pode. Calma, então passo a passo. Bom, passo a passo é um passo a passo bem longo, assim, vamos lá. Mas vamos pensar o seguinte, primeira coisa, eu falo que a consulta de qualquer alergista, imunologista, qualquer pediatra, por que demora? Porque a gente tem que perguntar tudo. 80%, 90% do meu diagnóstico é o bate-papo. Uma pequena parte vai ser o teste. O teste ele serve para confirmar o que eu estou pensando. É assim, a gente pensa, faz a hipótese, o teste é para confirmar aquilo ali. Quando a gente fala de alergia, lembra que eu falei que a alergia é o corpo atacando? Mas o corpo não tem um maquinário só. Ele pode produzir anticorpos contra, por exemplo, o leite. Vamos usar o exemplo do leite, que é o mais comum e eu acho que é o que todo mundo fala mais, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Você pode produzir anticorpos contra o leite. Aí, uma maneira. Você pode produzir células que atacam o leite. É uma outra maneira de se defender do corpo. São maneiras diferentes. E para cada um desses tem um diagnóstico. Existem maneiras que tem um teste de sangue, por exemplo. Teste de sangue, ou você pode fazer um teste cutâneo, que é o que a gente faz, que é o prick test, aquele teste antigo que todo mundo ficava desenhando e furando o bracinho ali para ver. Mas existem para outras, como essas que são a célula que produz, que a gente chama de alergias celulares, ou não IgE mediadas, que não mediadas pelo anticorpo, que é a IgE, que você precisa, na verdade, não existe um exame específico. O que você vai fazer é com um método, usando a ciência mesmo, fazer um teste de exclusão, retirar e dar novamente para a criança. Então vamos dar um exemplo. Chega uma mãe no consultório e fala assim, suspeita que meu filho tem alergia à proteína de vaca. Por quê? Porque tem muita cólica, porque tá fazendo cocô, tá saindo com sangue, tá com um deles. E você vai conversando, você percebe que os padrões dos sintomas não é o do anticorpo, é o da célula. Então, o que a gente chama de IgE, você produz uma célula que isso, sintomas gastrointestinais principalmente. Então, diarreia, dor abdominal, sangramento nas fezes, doença do refluxo, não ganha peso. Então, você tem essa mãe. Muitos vêm para mim, doutor, que exame eu faço para saber? A mensagem que eu vou falar para eles, e essa é uma mensagem meio frustrante, mas é importante, não temos um exame. Mas a gente tem como saber. Como a gente saber? Então vamos fazer isso. Vamos retirar o leite, vamos retirar todos os traços da proteína do leite e acompanhar de perto por 2, 4, até 6, 8 semanas. Criança melhorou? Melhorou. Mas eu preciso ter certeza que ela não melhorou por acaso. Eu tenho que ter certeza que ela não melhorou porque, por exemplo, cólica. É o terror da família. Sabe que os primeiros 2, 3 meses a criança chora, estressada. Isso pode acontecer. E depois, passa 3 meses, ela tende a melhorar. Será que essa melhora foi porque eu tirei o leite? Ou será que essa melhora foi porque a criança cresceu?
E ela mudou. Era uma criança pequenininha, agora ela tá uma criança maior. Eu preciso dar de novo. Aí a gente reintroduz o leite novamente, de maneira controlada, acompanhado com o pediatra. Eu brinco com o pediatra segurando na mão para ir, porque é todo um estresse que envolve isso, para dar o diagnóstico. E assim a gente consegue saber. É muito usado isso na minha prática nutricional também. A gente retira, depois reintroduz aos poucos e aí a gente descobre. E esse é o que a gente chama de padrão ouro. É o padrão ouro, que é o teste de provocação oral, que a gente chama. Esse é o padrão ouro que a gente descobrir. Parece uma coisa meio assim, tô dando e vendo se isso acontece. Não, mas isso tem método. Tem maneira de dizer, tem maneira de avaliar. Isso é validado de ciências. Porém, agora se outro chega, doutor, tenho suspeita de alergia ao leite. Me diga, o que acontece? Cada vez que meu filho toma leite, surgem placas vermelhas aqui. Uma vez ele tomou e ficou com leite de vaca. Tomou leite, ficou aqui, teve até falta de ar, teve que usar bombinha, tomar injeção na coxa. Opa, isso aqui me parece algo de anticorpo. Eu vou pedir. Eu consigo saber se o corpo tem anticorpos contra o leite, contra as frações do leite, as proteínas, as características dele. Então eu consigo dizer cada um desse tipo, saber se ele realmente é alérgico ou não. E às vezes a gente fica na dúvida, tá? E mesmo assim, às vezes a gente coloca e faz a provocação. Leva para um hospital, monitorado, tudo tranquilo. A gente vai dando de maneira gradual e segura para ver se a criança manifesta os sintomas. Infelizmente, ainda a gente hoje se baseia muito em diagnósticos na máquina, né? O exame ele vem para confirmar o que a gente pensa. Se a gente sair pedindo exame à torta direita, a gente vai achar tantas coisas que muitas vezes não é nem a doença. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas procuram o alergista porque fizeram um exame e têm suspeita de alergia ao leite. Quantos chegam e tomam leite todos os dias? Às vezes o que não tolera é porque não digere bem. Eu sou alérgico. Não, você pode nem tomar o leite, você vai ficar sem tomar o leite porque você não cai bem para você não consegue digerir. Mas fique tranquilo, que não é alérgico. Então se algum dia você, por acaso, seu filho não cai bem o leite, se algum dia ele comer um brigadeiro escondido de você, ele não vai ter uma reação grave. Ele não vai ter uma inflamação intestinal. Vai ser outra coisa. Por isso que é importante saber a diferença, né? Sim, de alergia, isso é uma questão de saúde, é uma questão de segurança, é uma questão de saúde, é uma questão de promover para a criança uma qualidade, e para a família uma qualidade de vida boa. Até porque aquela dúvida aquela pergunta que você falou, que as pessoas têm muita curiosidade, a alergia, qual que é o risco? Qual que é o risco, Não, porque ele levantou aqui essa questão dessa intercorrência, vamos dizer, né? De falta de ar. Sim. Isso. Essa é agravante. Tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Essa talvez seja uma das manifestações mais graves de alergias que podem ter, que é o que a gente chama de anafilaxia. Está em filmes para todos os lados, né? Principalmente filme americano. Comeu amendoim, puxa uma canetinha da adrenalina, dado aqui na coxa e faz isso. E isso é uma das manifestações mais graves que existem. Então é uma alergia grave. É uma alergia onde o corpo, ele solta uma substância chamada histamina, de uma célula chamada mastócito e uma série de outras substâncias que desregula o corpo. Causa placas avermelhadas no corpo, inchaços, pode causar broncoespasmo, então o pulmão tem dificuldade de respirar, então causa baixa oxigenação. Ele causa disfunção do coração, então o coração não consegue bater de forma adequada, pode dar diarreia, desidratação. Em alguns casos piores, claro, até a morte é possível que aconteça. Hoje é raro que isso aconteça, mas não é incomum de ver situações muito graves isso. Então, e é uma prática bem comum nos prontos-socorros. E aí o teste, quando é feito com um especialista, um alergista, ela é acompanhada, como você mesmo mencionou. Você vai até o hospital junto e faz lá tudo assistido, né? Sim, a gente não faz nada de maneira leviana. Veja, estamos falando de situações potenciais de risco de vida. A gente não vai dar toda a quantidade. Gente, a reação é diferente se você tomar 10 ml de leite, você vai ter um tipo de reação. Se você tomar 200, é muito mais estímulo para o sistema imune reagir. Então, existe isso. Então, quando você vai no hospital, a gente faz isso. Protocolo, gente. Tudo isso é baseado em ciência. Então, a gente sabe as quantidades, a gente sabe os gramas de proteína que tem que ter, de em quanto tempo dá. Então, a gente começa dando devagar e vai vendo os sintomas. Deu o sintoma, a gente para imediatamente e trata. E a gente não espera dar esse sintoma mais intenso. O mínimo sintoma é interrompido. Então,
é muito seguro esse teste, tanto que muito maior, a gente não faz isso, toma em casa, é até meio leviano falar para uma pessoa que tem suspeita de alergia, falar, e as pessoas adoram testar uma alergia em casa, adoram testar uma alergia em casa. Não deu nada, meu filho ficou vermelho, tenta de novo. Calma, Não jovem. Calma. Pequeno gafanhoto. Calma, pequeno gafanhoto. Acho que é a melhor mensagem. E assim, pro público de casa saber, o doutor André Manso é médico da minha filha, pediatra, e o tratamento com a Maria Luísa foi dessa forma, né? Sim. Então, lógico, também deixando bem claro aqui que não foi o extremo dela. Ela não teve nada de falta de ar nem nada, ela tava mais a questão de refluxo, né? Que a gente falou, a etapa 1. E aí entrou uma fórmula, não adaptou tão legal, não tão bem, a gente entrou com outra, depois entramos com a hidrolisada. E aí eu queria entrar nessa questão do hidrolisada, doutor. Perfeito. Assim, o que a gente faz? Vamos lá, vamos falar da alergia à proteína leite de vaca. Sim. Então, você é alérgico à proteína que a vaca produz. Perfeito. É aquela proteína. Tem várias substâncias lá, não é uma ou não. Existem caseína, alfa-lactoglobina, beta-lactoglobulina, existem várias, entre outras que a gente não dosa e existem. Perfeito. Gente, vamos imaginar uma proteína como... A proteína é o que constrói músculo, é o que faz a composição corporal principal. Vamos imaginar isso como uma... Molécula grande. É uma molécula grande, mas um muro de tijolos. Ela é composta por aminoácidos, várias pequenas coisas. Então, cada aminoácido vai compondo e essa combinação faz a característica da proteína, que faz a característica desse muro. O que é o hidrolisado? É eu pegar essa proteína e quebrar. E aí você pega esse muro e vai tirando vários pedaços de tijolos. Vai ser a hora que vai sair 3 tijolinhos, tem horas que vai sair 2 tijolinhos. Então, cada hora vai sair uma maneira. E ao eu tentar quebrar isso, em vez de estar eu quero tentar enganar o sistema imune. Para que ele não reconheça essa proteína. Mas eu estou dando a mesma coisa. Estou dando a proteína quebrada. Já meio digerida, vamos dizer assim. Para que o corpo não reconheça. E eu tento tapear isso. Então, existe o hidrolisado. E aí é legal falar, é um detalhe mais técnico, mas é legal falar que existe vários tipos de hidrolisados. Existem o extensamente hidrolisado, que é o que a gente usa para tratamento, e existem as formas que são parcialmente hidrolisadas. Essas formas parcialmente hidrolisadas você vai encontrar muito aí no mercado, da Nanda, da Danone, enfim, que são assim. Elas não servem para tratamento de alergia, porque as proteínas ainda são muito grandes. O corpo ainda reconhece. O hidrolisado, extensamente hidrolisado, o corpo já não reconhece. Porém, existe aquele tipo de paciente, aquela criança que você fala assim, eu dei uma, não deu... Eu fiz essa, ainda tá tendo sintoma. Ou seja, o corpo ainda tá reconhecendo aqueles 3 tijolinhos. Você fala assim, o que você faz? Você vai para uma outra, que é chamado de aminoácidos, forma de aminoácidos livres. Então aí, vou te falar que não tem nada de leite. Não passa uma vaca perto dessa fórmula. É tudo feito com... Eles pegam a composição de aminoácidos que teria num leite materno e coloca. É uma coisa meio de alquimista mesmo. Vai pondo um pouquinho aqui, vai montando para que fez uma composição. Pra dentro do organismo ela formar o peptídeo de proteína. Isso, para ele absorver esses aminoácidos, absorver isso e ele poder se nutrir, a criança poder se nutrir. Só que como eu tô dando tudo fracionado, na menor porção que pode ter dali, o corpo não consegue reconhecer, o sistema imune passa por ele. Então eu consigo nutrir a criança de maneira adequada. Ou seja, essa é para aquela questão da alergia mesmo. Que Isso, é para alergia. Que a criança entra na urticária, na falta de ar, enfim. É aquela questão mais grave. A intolerância já seria a questão que nós tratamos a minha bebê, né? Que a gente adaptou com uma hidrolisada, mas não com essa extrema hidrolisada, né? Ela se permite falar agora, já que eu vou falar, claro. Ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca, só que ela tolera. A gente consegue tapear o sistema imune dela com essa extensamente hidrolisada. A gente não precisa ir para aquela de aminoácidos direto. Então, essa que é uma fórmula mais barata, uma fórmula mais fácil de tomar, um pouco melhor para digestibilidade, mais próxima do normal, vamos dizer assim, que o corpo tem que absorver isso. A criança tolera. E geralmente eles toleram muito bem isso. Só pequena parte realmente precisa dessa de aminoácidos, tá? Então, a gente consegue controlar bem isso e dar a nutrição que é necessária até o momento que, espero que seja próximo, a gente tente ver se o corpo já aprendeu que o leite não faz mal. Aí a gente vai
testar novamente para ver se ela tolera ou não o leite de vaca. E dentro desse mesmo segmento, para as mães e os pais de casa, né? Como é feito? Um exemplo. Eu vou falar da minha filha, Claro. que está com intolerância e está tomando a hidrolisada, né? E aí os pais pensam, né? Não, meu filho nunca vai poder tomar, né, leite, nunca vai poder fazer uma alimentação com alimentos que contenham lactose. Aí fica a sua explicação, doutor. Vamos lá. Então, assim, nunca não. Isso, assim, a alergia, ela tem cura. Vamos lá. A alergia, o corpo tá entendendo que o leite é errado. E pode entender isso com ovo, com trigo, com peixes, com camarão, com frutos do mar, com oleaginosa, o que ele quiser. Entendeu? Você pode ter mandioca, banana, fruta, tudo. Imagine o seguinte, o corpo, nesse momento que ele reconheceu que está errado, em algum momento, pelo mesmo motivo que a gente não entende, ele pode entender que ele fez um trabalho errado. E isso a gente chama de tolerância. O leite é muito clássico porque é o principal alérgeno nesse, é o nosso principal alimento que as crianças têm alergia e no mundo é isso. Você, por exemplo, no caso das alergias intestinais, a maior parte delas cura entre 6, 9 a 12 meses depois, ou seja, 1 ano depois que você retira, a criança melhora. Já na produção de anticorpos, que a gente chama de IgE mediada, é um pouco mais tardio. Ao redor de 4 ou 5 anos já tem uma boa taxa de cura, que a gente chama de tolerância, uma boa taxa de tolerância. Então aquela criança, ela volta a comer. Isso pode acontecer com ovo, pode ser com trigo, com peixes e tudo mais. Então é isso. Claro, cada alimento é uma história. Tem alimentos que têm uma chance melhor de você ter tolerância e tem outros que não. Tem pessoa que vai ser alérgico o resto da vida? Infelizmente tem. Eu tenho um bom exemplo disso é camarão e amendoim. Tem gente que vai ser alérgico a vida inteira. Mas a maior parte consegue tolerar. Quando vai ser isso, de que maneira? Um pouquinho. Aí depende do dia a dia. Então a gente tem que saber muito bem, fazer um bom diagnóstico, ter certeza que é isso e isolar. Também a gente precisa saber que a alergia ela não é assim, não é tudo ou nada. Tem um momento que talvez a criança não consiga tomar um copo de leite. Mas comer um bolinho que tem um pouco de leite ali dentro, pode. Puxa, imagine para uma família, aquela criança, 2, 3 anos, que vai para a festa da família, que fica correndo de um lado para o outro e pegando tudo na mesa dos outros. Imagine o estresse que essa família passa em ficar olhando essa criança para ver se ela não vai pôr nada na boca. E se a gente conseguir, de maneira seguindo, poder fazer os testes, poder medir e saber que essa criança que está com 3 anos, talvez não tolere um copo de leite, mas tolere um bolinho. Significa que se ela pegar o passatempo do colega, ela não vai ter uma reação alérgica. Isso dá uma tranquilidade muito melhor. E abre um leque nutricional para eles maravilhoso. Já abre uma quantidade de alimentos que eu posso dar para eles, para lanchinhos, para levar para um lado e para outro. Que isso é importante. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, é isso. É a questão. Nosso aspecto hoje de alergia é muito mais promover a qualidade de vida para a criança, para a família, que quem tem um filho alérgico em casa sabe todo paranauê que precisa fazer para mudar tudo, até como você vai limpar os utensílios, né? Os Sim. pratos, o talher. Questão cruzada, tem a questão da... ela vê a irmã, né? Ou as crianças em volta comendo pão e ela quer comer o pão, ela fica, né, olhando, mas não pode comer o pão. Mas deixando a dica pro público de casa que tudo isso não é pra pessoa ir lá e fazer o teste. Não. Tem que ter um especialista, por isso tem um alergista. Então, a introdução vai ser acompanhada com um profissional da área da saúde, ou seja, o alergista. Então, a introdução é totalmente voltada aí pra você, doutor. Então... promover o saúde. passo a passo. É o passo a passo. É o passo E a que não passo. quer dizer que tudo isso vai precisar ser no hospital. Pode ser que a gente faça isso em casa. Tem maneiras de fazer isso com segurança. O importante é ter segurança. Não dá pra brincar com algo que pode fazer mal pra uma criança, pra um filho. Então a gente tem que fazer isso de maneira garantida. E também não dá pra ficar a vida inteira sem testar, né? Afinal, imagine, criança não vai poder tomar leite com 1 ano, tá com 30, 40 anos, ainda não tá tomando. Doutor, as alergias que entram em remissão na infância, elas costumam voltar na vida adulta? Dificilmente, tá? Vamos lá. Da mesma maneira que se a alergia é você atacar algo que não deveria, vamos dizer assim,
um produto externo que não deveria, da mesma maneira que a gente tem sistemas de ataque, né, sistemas para atacar, a gente tem um sistema regulador, um contrapeso para isso, né, e a gente chama isso, tem até a célula principal, que a gente fala T regulador, ele tem até esse nome. Então, à medida que vai passando o tempo, o sistema imune vai reconhecendo os erros que fez. Então, vai apagando aí, vai usando a borracha. Então, vai reconhecendo e vai modulando a sua resposta. Então, quando a gente chega na tolerância total, que é quando a criança, o adulto, enfim, quando o paciente consegue ingerir tudo aquilo que fazia mal para ele, raramente volta, tá? Raramente o corpo reconheceu isso e isso fica como um modo basal dele, tá? Claro, existem graus disso. Então, como eu falei, existem graus de criança que toleram um pouquinho, que já toleram uma forma, outra tolera um bolinho. Então, isso é um processo contínuo, não é assim, não é um start. De um dia para o outro, não tolero nada, agora tolero tudo. Então, vai acontecendo de maneira gradual. Existe um outro tipo de tolerância, e é legal falar que isso é um trabalho muito do alergista, que é o que a gente chama de tolerância induzida. Como assim, induzir? Não é. Eu vou induzir o corpo, o sistema imune, a reconhecer que aquilo ali não faz mal. Isso a gente chama de um processo que chama de dessensibilização. Como funciona? A gente começa com doses que eu brinco que homeopáticas. O leite é o melhor protocolo que a gente tem. Homeopáticas, 1 para 10.000 partes, 1 para 1.000 partes, e eu vou ofertando isso de maneira gradual. De maneira gradual, de tempos em tempos, todas as semanas. Claro, cada vez que eu aumento a etapa, a gente faz junto para ver se a criança não vai reagir. E eu vou ofertando isso de maneira religiosa, como se fosse uma medicação, todo santo dia. Todo santo dia, e eu vou aumentando gradualmente. Isso eu pego para alguns casos selecionados, aquela criança, vamos dizer, mais velha, algum caso mais grave, que tem anafilaxias, que tem essas doenças, que tem essa manifestação, que tem risco de vida. E eu pego essa criança e vou de maneira gradual ensinando o corpo dela que aquilo ali não faz mal. E isso permite dar uma segurança para a família de saber que enquanto está tomando essa medicação, enquanto está tomando isso, a criança não vai ter nada. Geralmente, depois de 4, 6 meses nesse processo, a gente consegue, com uma boa taxa de sucesso, que crianças que não tomavam nada, que entravam em contato com uma bolacha que tinha leite e tinha uma anafilaxia, tomar 200 ml de leite. Então, assim, é um ganho brutal. E a gente mantém isso. A gente consegue induzir isso. É duradouro? Nesse caso, não tanto, tá? Depois de 3 anos fazendo esse processo aí, tomando leite aí todos os dias, depois 200 ml, depois de 3 anos a gente consegue uma boa chance de ter uma tolerância pro resto da vida, tá? Com 70%. Mas infelizmente 30% ainda acaba voltando um pouco e a gente precisa continuar nesse processo. Mas isso aí a gente usa para aquele paciente que é muito grave. Aquele paciente que tem uma doença que está durando mais tempo do que a gente espera, que não está evoluindo para uma melhora como a gente tinha, não está evoluindo para uma tolerância. Então eu tento ajudar ele a melhorar. E isso a gente existe protocolo já para leite, para ovo. Estamos começando agora com estudos para amendoim aqui no Brasil. Então existe possibilidades de, vamos dizer, ensinar essa tolerância. É tão boa quanto a natural? De novo, o que a natureza faz é sempre ganha da gente, né? Por melhor que a gente faça. Mas há um caminho também, essa possibilidade. Que legal, muito legal. Fazendo a analogia no que você está falando aqui, doutor, que é bem legal, muito interessante na questão alimentar, porém, eu quero ressaltar a minha vivência, né? Eu, na primeira fase, né, até 1 ano de idade, eu tinha alergia não alimentar, mas a madeira. A minha casa era de taco. Perfeito. Então eu tinha urticária. Então você levantou muito a questão do alimento e depois, na introdução, a gente quebrar essa tolerância. E no meu caso, eu queria queria que você passasse para o público de casa. Então tem essas questões também, né? Que a gente fala do fator externo, né? Que você falou, o ácaro, madeira, enfim. Perfeito. Então vamos falar assim de outras alergias que não são as alergias alimentares, Sim. né? Vamos falar de alergias cutâneas, alergias de pele, alergias respiratórias, que são tão comuns quanto, tá? E causam tanto impacto deles. O que diferencia um pouco elas é que elas não são alergias puras. Como assim? Quando eu tô falando do leite, voltando nele, tomo leite e fico vermelho. Isso é uma manifestação alérgica direta. A doença é esse reconhecimento errado. Porém, outras doenças, como por exemplo, dermatite atópica, que é aquela que a criança tem placas avermelhadas, que coça na região das dobras, quando sua, piora, tempo calor,
isso acontece. Asma, aquele paciente que corre, tem falta de ar, precisa usar bombinha, pega resfriado, fecha. São doenças onde a alergia é um fator de piora. Então, vamos, por exemplo, você falou que você era alérgico à madeira. Eu acho que é pouco provável que seja a madeira em si. Sim. Mas sim, um taco é um ótimo lugar para ter várias frestas no chão, para ter muita poeira e muito ácaro ali dentro. Então é mais fácil você ser alérgico ao ácaro. Então, quando você entrava em contato com isso, sua pele começava a reconhecer como algo estranho. Talvez você já tivesse uma pele talvez mais seca, de algum grau de dermatite, alguma outra condição que fizesse disparar. Tem paciente que faz isso com asma, por exemplo. Tem rinite, gente. Todo mundo tem rinite, né, hoje, né? Você olha, todo mundo tá com o nariz entupido, principalmente uma capital poluída como São Paulo, né? Tem pacientes que entram num lugar fechado, você sabe que vai pra casa da avó, lugar com muito tapete, com um lugar fechado, o nariz piora, a asma piora, a dermatite pode piorar por isso. Já significa que a pessoa já tem uma doença de base, já tem uma condição de predisposição, mas não quer dizer que ele é o fator principal. Até porque essas mesmas doenças existem manifestações que não são alérgicas. Tem gente que tem asma, que não importa se tá com ácaro, poeira, gato, cachorro, passarinho, o que for. Não piora. Ele pode piorar só porque pegou um resfriado. É um padrão muito comum das asmas do adulto. Eles geralmente não é uma asma alérgica. Ela é uma asma a gente classifica de outra maneira, neutrofílica, mas a gente classifica de outra maneira. Então isso não piora. Isso é importante para individualizar para cada paciente, né? A gente fala que o ambiente é importante, mas o que do ambiente? Qual que é a parte dali? O que eu tenho que tomar cuidado? Qual que é o que piora para o meu paciente? Então, onde eu tenho que tomar cuidado para retirar? Se é o ácaro que piora, o que eu posso fazer para tirar o ácaro? Se é o cachorro, o gato, como eu posso fazer isso aí? Vou ter que tirar o bichinho de casa? Ou porque assim, quando a criança começa a ter asma, o cachorro vai pra fora, um passarinho vai pra todos os lugares, compra uma tartaruga, porque existe assim, então vai fazer todas as mudanças possíveis, tira todos os tapetes. Será que eu preciso fazer isso? Será que pra ele é importante isso? Então existem outras alergias que envolvem outras doenças, e isso também está desde o começo da infância, por exemplo, asma, rinite, dermatite, que são doenças que podem ser pioradas por processos alérgicos ou podem ser causadas. Então isso é importante diferenciar, porque afinal, vamos imaginar, sou alérgico, eu não falei que tem criança que não tolera leite, que toma um leite e passa mal. Imagine se fosse assim com o ácaro. Como é que eu vou tirar o ácaro? Como é que eu vou impedir que uma criança, qualquer pessoa tome contato com o ácaro? O ácaro tá aqui, vive aqui, tá vivendo na minha pele, tá na pele de todo mundo. O nome do ácaro é dermatofagóides, o que come a pele. Então não vive com a gente? Imagine se eu tivesse uma anafilaxia cada vez que entra em contato com o ácaro. Não ia dar muito certo. E essa questão também, como você mencionou, na primeira fase é controlar, analisar, estudar. A criança vai crescendo, vai criando anticorpos, vai melhorando e vai conseguindo ter uma vivência normal, né? Sim, da mesma maneira que com leite acontece, com os alimentos pode acontecer também com essas substâncias do ambiente. Isso aqui é um bom exemplo. Muitos me perguntam, muitas vezes chegam quando o paciente tem asma, chega lá no consultório, chega no hospital, enfim, fala, olha, meu filho tem asma, eu tenho que tirar o cachorrinho, ele brinca tanto com o cachorrinho. Cara, que maldade, né? Vou tirar, não, parte do coração, eu amo animais, eu tenho meu pet, eu não vou fazer... A asma e a criança fica como? Eu vou ficar com depressão, isso aí. Então o que é qualidade de vida? É não ter crise ou é ter o bichinho? A pergunta é, o cachorro é um problema? A gente sabe que crianças que cresceram em contato com o pet desde pequeno têm menor chance de desenvolver asma ou alergia específica para isso. Porque desde pequeno o corpo entrou em contato com isso e ele entendeu que não era algo agressor. Enquanto outras crianças que não tiveram nenhum contato com um animalzinho, e eu não estou advogando para todo mundo ter animalzinho, cada um sabe a casa que tem, as funções que tem para resolver. As crianças que não tiveram e desenvolvem, por exemplo, uma dermatite, uma asma, esses são mais suscetíveis a piorarem quando entrar em contato, por exemplo, com um cachorro e com um gato. Então, isso muda. Crescer é desenvolver. O nosso corpo, ele parte desde o útero, que era um lugar fechado, sem contato com nada, onde recebia tudo pelo cordão umbilical, para entrar em contato com esse mundo inteiro. Para receber estímulos dos mais variados, bons e ruins, bactérias boas e ruins, as gripes, resfriados, tudo que a criança tem no dia a dia, também são estímulos para o corpo. Então, esse crescer,
esse desenvolver é do sistema imune. Tem que desenvolver isso. Então, senão a criança já nasceria pronta. Já sairia com defesa para tudo, não precisava de vacina. Sim. Você se torna produto do meio, né? Sim. Tanto que a gente fala na saúde culturalmente, ou seja, num todo, né? A vivência te transforma. Faz com que você consegue se adaptar. O corpo humano é muito inteligente. Sim. O ser humano. A gente não é tão fixo quando a gente é muito mais plástico do que real verdadeira. Então a gente fala de plasticidades, de modulações. É isso. O meio ambiente importa muito. Tem um trabalho recente, foi publicado acho que no começo desse ano, no final, numa das revistas muito importante, falando sobre pessoas que vivem em capitais, que são extremamente poluídas. Tem mais asma? Parece lógico. Mas quanto? Quantos particulados por milhão? Qual a concentração? E viram que acima de 300 você tem. São Paulo tranquilamente passa de 300. Então você vai ver, por exemplo, existem épocas de inverno, as crianças sofrem muito com essa questão de asma, de doenças respiratórias. A incidência de rinite, de asma em São Paulo é muito maior do que uma capital litorânea, do que no nordeste do país. Então isso muda bastante também. Poluição meio ambiente gerando uma doença. Mas um meio ambiente modulando a sua resposta imune. Modulando como seu sistema imune enxerga o mundo e gerando uma doença. E falando de imunidade, imunologia, já que a gente não pode mudar o ambiente que a gente vive, o planeta, o universo, o que a gente tem que fazer então para a gente se adaptar e conseguir conviver? Porque a gente não vai retirar todo que tem na face da Terra para não desenvolver uma alergia. Principalmente com as crianças, doutora, eu queria que você deixasse aqui pra gente o que a gente pode fazer para melhorar essa imunidade. É isso que a gente precisa fazer, né? Olha, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Essa aí é que todo mundo quer. Todo mundo da mamãe, né? Da mamãe, pergunta da mamãe, da vovó, tudo. Todo mundo tem uma fórmula maravilhosa para isso. Como melhorar a imunidade? Porque São Paulo são, acho que 8 estações, né, no dia ou mais. Não vou falar nem das 4, né? Não, entendi. Às vezes, tipo assim, você pega Santo Amaro, tá calor. Você já chega perto da Faria Lima, que já tá começando o inverno, né? Tranquilamente. Já entrou o inverno. Né? E aí fica essa mistura. Então a gente já não tá em 4 estações, a gente tem algumas estações turbulentas no meio disso. Como melhorar a imunidade? Pergunta de $1 milhão. Veja, a gente não consegue... Teoricamente, nosso meio ambiente é onde a gente está. Dá para melhorar isso? Dá. Consigo mexer no ar de São Paulo? Só se eu sair de São Paulo. Não é o interesse, não é o interesse de todos os milhões de pessoas que moram aqui. Legal. Mas será que eu posso ter hábitos saudáveis? Porque é o seguinte, todo mundo procura o que melhorar a imunidade. Gente, só nessa conversa eu já falei de vários sistemas e várias coisas. E a gente nem entrou para discutir imunidade contra agentes, vírus, bactérias, coisas diferentes. Cada um é um sistema, existem centenas de sistemas que comunicam. O corpo é uma coisa só. A gente divide porque é mais fácil de estudar. Porque na parte, meu sistema imune está no intestino, está no cérebro, está no coração, está em todo lugar. Está como um todo. No emocional. O emocional é tão importante pra gente quanto o físico. Sim. Então, o mental, se a gente está bem, está depressivo, se a gente não está bem, não está legal. Se a gente não come bem, isso também impacta. Então, assim, por mais que a gente procure uma pílula maravilhosa, onde a gente não vai ficar mais resfriado, não vai ficar mais gripado, mais nada, essa fórmula não tem, tá? Não existe, infelizmente, a indústria farmacêutica que me perdoe, ninguém conseguiu ainda provar que realmente funciona. O que a gente sabe hoje é os hábitos saudáveis. E aí, se falar em criança, eu vou falar da minha área, o importante mesmo começa desde a mãe. Desde a mãe que vai gestar. Uma boa alimentação, fazer uma boa alimentação, uma boa saúde, ter uma gestação tranquila, evitar as doenças, evitar a prematuridade, ou seja, doenças que possam acometer a mãe, que levem a esse trabalho de parto prematuro, ou seja, que faz a gente tirar essa criança que não está desenvolvida e colocar nesse meio ambiente ainda não estando pronto. A alimentação, amamentar, que a gente falou bastante aí no começo, como a importância do leite materno. O leite materno tem microbiota. Quando você, por exemplo, mesmo o parto, a via de parto, se é um parto cirúrgico, uma cesárea, a criança não vai entrar em contato com as bactérias do canal vaginal. Isso muda o aspecto. Hoje a gente sabe que não é ideal que a criança tome banho nas primeiras 24 horas, para não tirar essa microbiota, para não piorar esse aspecto, que a criança amamente na primeira hora. Isso é o ideal que a gente faz. Ou seja, hábitos que você começa a fazer uma exposição saudável com esse mundo.
E isso vai acontecer nos primeiros 2 anos e a vida inteira. Então, você quer prevenir, você quer aumentar a imunidade? Se alimente bem, durma bem, amamente, dê boa alimentação para o seu filho, frutas, verduras, vegetais, evite agrotóxicos. Parece uma receita de bolo, né? Que todo mundo tem que fazer. Mas é isso. Deixa a criança brincar no chão. Deixa a criança brincar na terra. Deixa abraçar uma árvore. A criança reconhece o mundo pela boca. E não é só através do sensorial. É o sistema imune também. Então expõe a boca em tudo, com a leitura. Tá tudo bem, gente. O que tiver, se pegar alguma coisa, a gente trata depois. Mas não tem problema. E a gente vai desenvolvendo assim o sistema imune. A gente sabe que crianças que entraram em contato com a natureza, que não viveram nessa bolha, nessa proteção, que as gerações anteriores acreditavam que a criança não poderia tocar no chão, não poderia ter nada. Isso desenvolve mais doenças autoimunes, desenvolve mais doenças alérgicas, ou seja, o corpo não é exposto nesse momento que ele está aberto, que é essa tela em branco, que é uma criança, não é exposto a tantas coisas diferentes. Ele não aprende a reconhecer o que é bom e o que é ruim. Reconhecer por que essa bactéria que vive no intestino, essa bactéria aqui me parece boa. E essa aqui é mal. Essa aqui está me fazendo inflamação. Por que eu vou atacar essa e não essa? Por que eu vou formar? Então aí a gente começa a entrar nas questões de microbiota, microbioma, né? Que é como funciona. Aí as questões novas de desbiose que a gente está começando a engatinhar aí para entender dentro disso. Então as coisas mudam. Promover hábitos saudáveis transformam crianças saudáveis e o sistema imune também. Só que a gente não tem que esquecer que criança está crescendo. E isso vale para todo mundo, tá? Agora, doutor, já estou fazendo tudo isso, mas meu filho fica doente, eu vivo doente. Existem algumas predisposições próprias. Capacidades. Você pode ter capacidades melhores para se defender contra uma coisa, como outra, assim como cada corpo é individual. Tem gente que pode ter mais suscetível a pegar infecções virais. E não quer dizer que ela tem algum problema, só quer dizer que ela é mais suscetível. Pega mais resfriados, mas fica bem, não precisa internar, não tem nada mais grave. Tem gente que não pega. Isso é individual. E aí vai fortalecendo, né? Porque eu falo assim, pela vivência, eu tenho um sobrinho. Meu sobrinho, quando era... falando de 3 anos de idade, 4, vivia todo mês, toda semana no hospital, sendo acompanhado. Hoje, um mega atleta... joga bola tranquilamente, não pega nada, nunca mais uma gripe. A vivência, né? Perfeito. Contato. Crescer. Contato. Desenvolver. O sistema imune se desenvolve, gente. A criança não entrou em contato com nada. Todos esses vírus que existem, todas essas bactérias que existem no mundo, a criança ainda não entrou em contato. Quem entrou em contato foi a gente. A criança, nos primeiros 6 meses, ela até recebe os anticorpos que a mãe passa na placenta. Ela até tem uma proteção boa. Mas e depois é com ela. E isso vai crescendo, vai se desenvolvendo. É um crescer. É uma questão esperada. Na pediatria, a gente tem uma frase que é meio clichê, que é uma máxima. É um artigo antigo publicado que fala assim que criança que fica por ano, até os 4 anos, ela pode pegar entre 8 a 12 infecções virais por ano. Parece bastante. Uma por mês? Não, geralmente é tudo no inverno, uma atrás da outra. Vai uma parada mais... Vou falar que meu filho, esse ano, já está na 19ª infecção. Porque nós passamos por uma época de pandemia, porque as crianças não entram em contato, voltamos todos agora, uma circulação viral enorme. Esse ano foi um ano que começou frio muito cedo. Março já estava frio. Até agora. Não firmou ainda. Estamos no final do ano, ainda não firmou ainda estamos nas 8 estações do dia, né? Então a gente não sabe. Então, e nem isso quer dizer que é um problema. Só quer dizer que é um ano ruim. Nenhuma infecção grave, nenhuma infecção que precisou internar, algo que não melhorou. Talvez tenha necessidade de usar algum outro mais antibiótico do que o habitual uma criança precisaria. Sim, teve mais infecções, então isso é natural. Agora, não quer dizer que esteja um problema. Só quer dizer que é um ano ruim. Então, a gente precisa individualizar. E também perceber. Nem sempre tudo isso é normal. Quem é a criança que a gente precisa pensar que não está dando certo. Assim como a gente acompanha mês a mês a criança para ver se está ganhando peso, se a vacinação está boa, se a alimentação está bem, a gente faz essa puericultura, esse crescimento, acompanhar o desenvolvimento da criança até o adolescente, a gente tem que saber que em algum momento o sistema imune também pode dar uma evolução que não é adequada. Que aí entra meu papel, que é identificar essa criança e o que eu vou fazer com ela. Sim, mas dentro da psicologia, fazendo até essa analogia, né? Um ano difícil faz pessoas mais fortes. Ou seja, a criança que está tendo contato direto está fortalecendo o sistema imunológico dela, né?
É o que eu tô torcendo pro ano que vem, tá bom? Justamente. Foi um pouco adiado essa parte do contato. Eu tô torcendo pro ano Os que vem. bebês da pandemia, eu acho que eles tiveram muito isso e ficou bem explícito que você não tem que isolar mesmo uma criança numa bolha. Ai, eu vou tirar meu filho da escola porque ele tá ficando muito doente. Ai, eu vou isolar meu filho para não pegar gripe. Não, é o contrário. Quanto mais você isola, quando ele se expor, ele vai ficar mais doente e ele não vai estar livre de se expor. Então, você não vai conseguir isolar ele para o resto da vida. Então, tem que expor, né, a criança na brincadeira, igual o doutor falou aqui, né, na natureza. Tem que ter contato o quanto antes melhor, né, doutor? Sem dúvida. Claro, escola é um ambiente que a criança vai ficar mais. Afinal, a criança quase não brinca no chão, quase não põe nada na boca, não tosse na cara do coleguinha. Não, mas quem já foi numa escola já viu aquela maluquice que é aquilo ali. Então as crianças ficam mais expostas. Claro, pôr ou não tirar da escola é uma escolha pessoal. Tem família que não consegue tolerar isso, tem. A escola traz ganhos maravilhosos? Traz desenvolvimento. Nada estimula melhor uma criança do que outra criança. Então tem que ir pro mundo, tem que fazer isso. Não precisa mandar doente pra escola, gente, tá bom? Deixa melhorar, segura um pouquinho, manda. Não precisamos pôr outras crianças de maneira tão intensa e talvez um pai meio traumatizado aqui, mas... Desabafo. Um desabafo. Não, mas é brincadeira. Quando o pai começa como pediatra também, foi um ano muito difícil para muitos pediatras. Então, seja devagarzinho, coloque, deixa a criança entrar em contato, exponha o mundo, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Antes de existir o pediatra, já existiam crianças. Então, antes de a gente começar, já existiam hábitos. A gente talvez esteja na hora de começar a voltar a esses hábitos um pouco mais antigos, claro, mais polidos com o nosso desenvolvimento, mas está na hora de ser expostos mesmo. Eu trabalho nessa linha também. Assim, minha linha de pensamento é essa, na vivência e na educação das minhas filhas. Então, é alimentação saudável, evitar os fast foods da vida. Então, assim, mas você é radical? Não, eu não sou radical, eu contrabalanceio. Então, eu acho que o mundo já expõe muita coisa a ele. Então, que tá falando do meio ambiente, né? De exposição, de pegar vírus, de pegar gripe, enfim, tudo que nós falamos aqui. Então, o que vai contrabalancear aí é a alimentação saudável. Então, eu penso dessa forma também. E é perfeito. É isso, uma alimentação saudável. Precisa ser 100% todos os dias. Podemos ter alguns momentos de lazer. Gente, é natural, né? O docinho deles. Faz isso. É exceção, não é a regra. Então, é a mesma coisa com a criança. Claro, existem algumas regras que a gente não pode quebrar. Por exemplo, para criança especificamente. Açúcar, nunca antes dos 2 anos. Porque a gente sabe que isso modifica a resposta metabólica dele a longo prazo e aumenta a chance de obesidade. Sal, discutível, também vamos evitar, porque pode aumentar a chance de desenvolvimento de hipertensão no futuro. Refrigerante, dica também. Refrigerante, pelo amor de Deus, não. Açúcar, né? Você quer infartar um pediatra? Vê a criança tomando Coca-Cola na mamadeira. Deus me livre. Pode ter certeza, gente. Quem tá em casa vai ver. Já viu essa história de tomando isso. Você infarta o pediatra. Então, não precisa. A gente pode fazer algumas coisas. A gente pode fazer. Tem como modular, vamos dizer, melhorar sempre. Mas hoje a alimentação é isso. Tem que ser uma alimentação voltada para alimentos. Não para nutrientes específicos. Para criança, eu tô falando para criança. Não tô falando adultos, não é isso. Não é minha área. Eu não sei nem como falar sobre isso. Mas para crianças é isso. Eles têm que aprender a comer tudo que tem no mundo. Tá para eles lá. Sabores, texturas, maneiras de dar. Não dá para falar para comer tudo orgânico, se possível, sim. Mas, como é uma família que não tem posição, não estou conseguindo comprar um produto orgânico que é 2 vezes mais caro, infelizmente às vezes, para isso. Mas vamos tentar trabalhar com boas qualidades. Vamos tentar ir na feira, vamos pegar produtos frescos, não ultraprocessados. Não precisa tomar o suco na Tetra Pak. Quer fazer o suco? Come a fruta. Dê o suco. Você quer dar um suco para criança? Depois de uma certa idade, que pode? Perfeito, faça com a fruta natura. Vamos tentar trazer esse aspecto mais natural no dia a dia. Isso é promover a imunidade. Claro, todo mundo procura pílula. A pílula é muito maior. Na verdade, é um hábito. São hábitos de vida saudável. Isso promove a imunidade. É um conjunto. A gente vai procurar, você vai olhar, vai ter lá todos estimulantes de imunidade. A maior parte deles não tem uma boa evidência científica que funcione. Tanto que para os meus pacientes que têm problemas de imunidade diagnosticados, genéticos e tudo mais, a gente não usa. Senão a gente usaria para eles também. E esse que você levantou, doutor, até de escanear, né? Você falou, eu converso
muito com meus pacientes. Eu fico lá, 90% eu já levanto num todo ali da vivência. Até o emocional fala muito alto. O pai e a mãe têm que ter contato diário com os filhos, né? Sim, sem dúvida. Então, você falou de alimentação, mas e o meio ambiente? Todo mundo aqui já passou momentos tristes na vida, momentos mais duros, que a gente se dormiu mal, se alimentou mal, estávamos mal. Tranquilamente é o momento que as doenças vêm. A criança, ela é inicialmente o ambiente que ela vive. O pai, a mãe, os pais, a família que ela está, o ambiente que ela vem é um ambiente que fornece substrato para ela se desenvolver, falar, crescer, Ser pular, feliz, ser né? feliz, se tem uma conversa ou se é um ambiente tóxico para ela, isso traz impacto também. Não dá pra gente pensar que isso não vai fazer. E não é impacto só na imunidade, né? Impacto no desenvolvimento e tudo Sim. mais a longo prazo. Então, é importante a questão emocional também. Isso aí, sem dúvida. É o todo, faz parte da saúde. E saúde emocional é saúde e ela ela é valorizada e é importante que a gente valorize tanto. Ok. Vamos agora levantar o meu quadro clínico. Eita. Não, que é legal. Passou um pouquinho da pediatria, não passou não? Passou um pouquinho Tá bom, agora, fechou. doutor. Combinado. Mas é A justamente... criança grande. Meses. Meses. É justamente para levar para o público de casa a seguinte questão. Porque as pessoas falam, quando tem uma reação alérgica, ela fala, opa, aquilo ali eu já não vou fazer mais uso, né? Não vou ingerir aquele alimento, enfim, ou aquela substância. Então, o meu caso é o seguinte. Eu já tive algumas reações, acho que foram 3. A primeira que eu tive há anos atrás, em 2011, foi quando eu fui fazer cardio. Então, eu fui correr. E aí eu comecei a correr, o corpo começou a aquecer, normal. E do nada eu comecei a ter as urticárias. Ficando tudo vermelho, corri pro pronto-socorro e aí tomei lá um antialérgico. Não fizeram nenhum teste, falou, ó, aguarda, você deve ter tido alguma reação a algum alimento. Nos backstage eu conversei com você falou, não, essa vivência que você teve não foi a questão alimentar, foi a questão... Provavelmente do próprio esporte, do próprio exercício. Tá vendo? Que é muito louco passar pro pessoal de casa isso daí, é importante. Veja, isso que você teve é uma reação que... urticária, que são aquelas placas avermelhadas que ficam até elevadas, coçam, que surgem na pele. Eu fiquei parecendo um homem-bolha. O homem-bolha é uma boa, às vezes alguns falam com baiacu, que fica a gente também, mas, enfim, você pode usar a figura que quiser. A urticária é uma manifestação do sistema imune. Existem células, principalmente na pele, que se chamam mastócitos, que quando elas degranulam, ou seja, soltam todas as substâncias que elas guardam ali, são células de defesa. Elas produzem uma reação que causa vasodilatação. A vasodilatação perde líquido e incha e fica vermelho. Dilatou ali, fica vermelho, tem muito sangue ali, tem líquido ali. Elas são células que elas se defendem contra tudo. Elas são isso que a gente chama de sistema imune inato, aquele que vem com a gente, bate, ele não é específico de nada. Então, mas existem estímulos que podem fazer com que essa célula solte. Por que o pessoal fala de alimentar? Todo mundo fala de alimentar, mas você não conseguiu pensar em algo que você tinha tomado. E tudo que você comeu naquele dia, você comeu depois e não teve. Então, faz sentido? Não, se é alergia, o sistema imune ele considera aquilo agressor. Não tem hoje eu vou ter, hoje eu não vou ter. O sistema imune fala, hoje eu não vou atracar. Hoje eu tô de férias, Hoje esse alimento recesso tá de ano liberado. novo, não vou... Não, ele vai atacar. Então, se você não apresentou de novo, não faz sentido ser uma alergia. Tem que ter constância, tem que ter reprodução. Provavelmente o que aconteceu é que você correu, às vezes no calor, às vezes não dormiu bem, podia estar um pouco resfriado ou não. Fatores que foram desregulando o corpo, como um copo d'água vai enchendo, até você fazer o estímulo final que aparece. Essa urticária que você teve, provavelmente a gente chama de uma urticária aguda, que é essa lesão. Acontecem alergias? Acontece, mas a maior parte delas não são alérgicas. 70% delas não são alérgicas, então são outras causas. A principal causa é viral. Muitos vírus fazem isso. Então pega um resfriado, você pode ter uma urticária. Provavelmente você fez um esporte, você fez uma urticária que a gente chama de colinérgica, ou de muito do dia. O importante é que você teve e não aconteceu de novo. E hoje você faz muitos esportes, não aconteceu nada sobre isso. Sim, aí dando seguimento ao meu quadro clínico, Perfeito. mais um episódio, e há 5 anos atrás. Acabei meu treino de musculação normal, como eu venho diariamente treinando, e aí tomei meu whey protein, minha proteína hidrolisada e tudo mais. Tive reação alérgica. Fui parar no pronto-socorro. Cheguei lá,
A doutora sentou comigo e falou, ó, eu acho que seu fígado ficou sensível hoje. A doutora, que não é especialista, não é nenhuma alergista. O que o doutor me diz? Você já chegou a tomar de novo esse whey protein de novo? Aí ela falou, dá 3 dias, espera e volta. Comecei a tomar, vida normal. Então, a primeira coisa que eu posso falar é que isso não foi uma reação alérgica. Porque senão você teria tido de novo. Mesmo whey protein, mesma situação você tomou. Veja, não é o fígado que ficou sensível, né? Era o seu organismo que não estava legal. Era o seu sistema imune que estava desregulado por algum motivo. Não é nem debilitado, mas desregulado. Acho que essa é a melhor versão. Não quer dizer que tinha um problema, mas sim por vários motivos que a gente não tem, ele ativou mais essa célula. E hoje a gente trabalha com uma coisa chamada de falsos alérgenos. E isso aí é uma coisa muito legal, que também é outra coisa que acontece na pediatria e na vida adulta. Existem substâncias que elas não são alergênicas, ou seja, elas não são capazes de gerar alergia. O corpo não é capaz de reconhecer aquilo como agressor. Porém, elas podem modificar, elas podem ser potencialmente agressoras, agredir o sistema imune ou potencializar a resposta dele. Você quer um bom exemplo? Corantes, acidulantes, todos antes que a gente vê nas letras miúdas ali, que você vê Aqueles nomes horrorosos, eles são potencialmente alergênicos. Então não quer dizer que você é alérgico a um corante. É extremamente raro ser alérgico a corante. Essa é a realidade. Embora muitas pessoas façam, eu sou alérgico a corante amarelo, alérgico a corante vermelho. É muito raro que você seja. A maior parte deles, se você não estava bem no dia, ou enfim. Mas você pode ter usado a whey protein, podia ter alguma substância lá que atuou como um cofator para disparar o seu sistema imune. alguma coisa oportunista, né? Não, tudo bem, ok. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Não, e que você tomou de novo não aconteceu. Sim. Veja, então... Passou 5 anos, dando seguimento ao meu quadro clínico. Hoje, acho que o meu corpo sabia que eu ia entrevistar o André, alergista, e aí eu tive a reação alérgica hoje. Olha só. Que eu havia comentado com você no backstage. Conversei com você no backstage. Então, Hoje, né? eu acordei. Então, aí vem o fator que você também levantou. Eu acordo muito cedo. Eu acordei 4 horas da manhã para dar minha primeira aula, em jejum. E aí tomei minha vitamina C, que tem corante. Ok. Depois eu tomei meu colágeno, que tem corante. Ok. E aí, quando eu fui dar minha segunda aula, já às 6 horas da manhã, não havia feito nenhuma refeição. E aí eu fui fazer uma refeição líquida que foi whey protein. Que aí foi uma proteína isolada com creatina. E aí eu tive a reação. Aí entra todos aqueles fatores, não precisa repetir, que pode ser uma noite mal dormida, imunológico baixo, saiu de uma gripe agora, enfim. E os corantes da vida que você falou que é muito pouco provável. Muito pouco provável. Porém, contudo, eu vou entrar nessa outra questão. A minha filha mais velha, ela quando passa o corante na pele, que é do ketchup, ela fica vermelha. Perfeito. Salta logo assim uma bolha vermelha. Essa pergunta, ela é... acho que o que chove no meu WhatsApp. De todos os familiares. Porque é isso aí. Os pais de casa. Pais de casa, preste com atenção. certeza. Veja, ketchup. Eu imagino que não deve ser um ketchup natural. Deve ser um ketchup aquele lá que tá bem na gôndola, industrializado, ali, isso. que sobrevive fora da geladeira sem anos ali, a fio, né? Não, imagino. Não. Bom, enfim, mas brincadeiras à parte, a nossa pele é um órgão de defesa. É o nosso maior órgão de defesa. É a nossa barreira com o mundo. Ela não tolera nada potencialmente agressivo ou algo que penetre nela. Então, o que pode acontecer? Essa mesma célula, que é o mastócito, quando você tem passa uma substância agressora, isso pode acontecer, por exemplo, com algumas frutas. Tem algumas frutas que a criança come, que por serem ácidas, elas podem ativar esse mastócito só para irritação local, tá? Então ela ativa, ele vai produzir a mesma resposta. O ketchup pode acontecer. Tem gente que acontece isso quando come, por exemplo, cogumelos também. Quando o cogumelo começa a ficar com a boca inchada, começa a ter isso. Então, abacaxi, isso não necessariamente é uma reação alérgica. Se é só local e elimina e passa rápido, é muito mais uma reação irritativa direta da pele do que efetivamente uma reação alérgica. Porque ela não tem nenhuma outra manifestação. Ela não fica com falta de ar, não aparece lesões em outro lugar. Não é que o sistema imune atacou, ativou de maneira difusa. Então não tem uma urticária aqui, outra na pele, outro lugar. Não é igual virar o baiacu que a gente brincou, né? Não é isso. É uma reação local. Significa que, porém, quando ela come, ela não tem reação, correto? Não tem reação alguma.
Perfeito. Então, provavelmente, então, ela não é uma pessoa alérgica. Ela tem uma pele sensível, tem alguma substância ali que degranula, que irrita essa célula, e ali tem, e causa uma vasodilatação. Mas, porém, entretanto, eu vou entrar na questão de pai que Perfeito. fiscalizou passo a passo a introdução. Porque é o seguinte, quando ela foi fazer o uso da amoxicilina com corante, porque na minha visão foi devido ao corante, ela teve a reação no corpo. Então, surgiu as urticárias, ela ficou parecendo um baiacu e a gente retornou com ela pro pronto-socorro e lá eles trocaram o antibiótico. Na minha concepção de não médico, sou da área da saúde, mas sou professor, educador físico personal, eu analisei e falei, olha, eu não vou fazer os testes, não vou levar num alergista, mas eles já trocaram o princípio ativo do medicamento, do antibiótico, mas a minha concepção seria o corante, naquele momento, naquela faixa etária de 1 aninho que ela tinha na época. Pode ocorrer isso para os pais de casa? Olha, isso você acabou de falar da alergia mais comum a medicamentos que existe no mundo, que é a alergia à amoxicilina, e é mais comum das crianças também. A concepção do corante é possível. Tá. De novo, pouco provável que seja. Mas o que aconteceu? Ficou vermelha. Lembra que eu falei que a urticária, que são essas placas vermelhas, 70% delas não são alérgicas? Sim. Na criança, 70% são virais. Entendi. Então, como eu posso falar que isso aí é do antibiótico ou é do vírus? Porque existem doenças que fazem isso. O adenovírus pode fazer isso, o rinovírus, o próprio Covid pode fazer isso. Então, a pessoa que pega o Covid tem placas avermelhadas, tem manuais de alterações dermatológicas do Covid e de outras doenças também. Então, o que o pessoal fez no pronto-socorro está correto. Preciso do antibiótico agora. Tem uma reação que pode ser alérgica. Ela é do antibiótico ou não? Não sei dizer agora. Consigo dizer agora? Também não consigo, porque ela está doente, não está bem, não está regulado, o sistema imune não está bom, está atacando, não está no pleno funcionamento, não está no, vamos dizer, na linha basal. Vou trocar e vou tirar. O importante, assim, porque os antibióticos, principalmente a amoxicilina e a classe, que eles chamam de beta-lactâmicos, são os antibióticos mais prescritos do mundo. É o antibiótico que mais usa. Pai que está em casa, sabe quantas vezes criança já tomou amoxicilina na vida? Amoxicilina com clavulanato. Não, é o nosso principal antibiótico para crianças. É fácil de dar e tudo mais. Então, é a alergia mais comum que existe, mas não é é pouco provável que seja ela. A maior parte dessas reações são causadas pelo próprio vírus ou pelo esse desequilíbrio do sistema imune. Talvez o antibiótico entrou lá para dar um desequilíbrio a mais e gerar a reação. Mas não é ele. Tanto que se eu pegar assim, tem um exemplo muito clássico. Pega uma sala com 100 pessoas. Pergunta aqui, quem é alérgico a antibiótico? 10 vão levantar a mão. 10% é a incidência da população. E eu vou lá, pego essas pessoas, faço assim, testo efetivamente. Vou lá e faço testes no hospital e ofereço a droga. Assim, mesma coisa que a gente faz com o alimento. Um vai ser verdadeiramente alérgico. Os outros não vão ser. Então, essas 9 pessoas que não podiam usar um antibiótico e não poder usar um remédio algo de risco, não são alérgicos. Então, você tira. Se eu pegar essa mesma pessoa daqui 10 anos, testar, ela provavelmente está curada, porque o corpo reconheceu que aquilo não era. Então, a chance é de 1% disso durar mais que 10 anos. Nossa. Então, tem essas coisas. Hoje, todo mundo fala, sou alérgico a sulfa, sou alérgico a isso, sou alérgico a essa medicação. Será que é realmente alergia? Será que foi a reação, um efeito adverso do medicamento? Será que seu corpo entendeu a amoxicilina como ou não? O importante é isso que a gente está falando até agora, que é o D-label, né? Tirar rótulos. Não podemos ter rótulos. E passar no alergista, né? Porque depois de levantar essa bandeira aqui... Tem que passar. Tá sanada a dúvida de inúmeras pessoas, né, Pri? Com certeza, gente. Sim. Se tudo a gente achar que é alergia, e geralmente acha, né? A gente vai viver demais, não vai consumir mais nada. Hoje eu trabalho tirando alergias. Se eu falar que eu estou fazendo diagnósticos, a gente faz, claro. A gente ajusta, a gente trata, a gente orienta, promove saúde para a família dos alérgicos, de diversas maneiras. Mas meu maior papel hoje é falar que não é alérgico. Posso falar? Justificar a alergia. É o dia mais feliz da minha vida. É o dia que tem. É o que eu mais gosto de fazer. Falar que a criança não tem um problema imune, falar que a criança não tem uma alergia. Quando a criança tem uma alergia e consegue tomar o leite, eu ganho o dia. É verdade. Eu fico muito feliz. Porque a família adora depois mandar uma foto tomando iogurte. Gente, coisas poucas da vida.
O antibiótico, imagine, o único antibiótico. Que criança é difícil tomar antibiótico. Gente, eles cospem medicação, eles não gostam. Imagine, um antibiótico tem gosto bom, funciona bem, funciona para a maior parte das coisas. Eu não posso dar. O que eu faço? O que o pai faz? Eu passei por essa situação. É bem complicado. Então, pro público de casa, já ficar atento. Médico alergista é pra tirar esse mito aí, ou, né, esse medo, né? Vamos dizer assim. Porque foi diagnosticado lá no início, mas não vai prevalecer, não é pra uma vida. Ou confirmar. Mas se confirmar, vamos dar uma alternativa segura? Vamos trazer segurança para isso? Você pode ser alérgico à amoxicilina. Será que você tem que ser alérgico a todos os antibióticos dessa classe ou só a amoxicilina e alguns outros? Dá para escolher. Para que se você ficar doente, eu tenha uma alternativa segura para usar, que funcione bem. Não sair trocando a torta ao direito, que é o que a gente vê, que as pessoas trocam por antibióticos muito similares e continuam tendo a reação. Então, ou troca por um antibiótico que não é tão efetivo para aquela doença, o que é muito pior. Talvez eu não consiga oferecer o melhor tipo de tratamento. Aumenta o tempo de consumo. Tem um trabalho americano que avaliou as alergias a medicamentos todos, né? Não tem muita coisa em alergia a medicamento em pediatria, mas a gente acompanha no mundo inteiro. Que você ser alérgico a um antibiótico aumenta a sua chance de morrer numa internação em 4 vezes. Um antibiótico. Então vamos diminuir essa chance. Vamos diminuir essa chance, gente? Você não precisa aumentar Mas isso. então, André, dá um spoiler pra gente. Como é feito então? Um exemplo. A pessoa chegou lá e você fala assim, ó, vamos fazer os testes. Perfeito. Primeira coisa, vamos bater papo? Vamos conversar? O que aconteceu? O que você estava tomando um dia? Que doença que você teve? Por que você tomou? Será que você tomou amoxicilina para a coisa certa? Ou você identificou o vírus? O que você tinha? Será que a doença já poderia gerar esse sintoma? Perfeito. Quando foi? De que maneira? Quanto tempo? A reação aconteceu na primeira dose ou foi depois? Ou seja, eu estou vendo vários fatores. Se foi excesso. Se foi excesso ou não. Qual que foi a dose que foi dada? Qual foi a reação que você fez? Chegou a usar de novo? Ou você usou algo similar? Aí se eu começo bate-papo. E posso te falar? Isso aí que é 80%, 90%. Quando eu suspeito que realmente seja alérgico, e muitas vezes a gente tira a alergia, a gente afasta a alergia nisso. Porque não, tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, um bom exemplo, usar os nomes comerciais. Sou alérgico à amoxicilina, ou amoxil. Mas doutor, quando eu tomo clavulin, vou bem. O que é o clavulin? Amoxicilina com clavulanato. Você já tomou amoxicilina. Se você é alérgico à amoxicilina, você ia ter reação. E não teve nada, não faz sentido. Parece bobagem, mas vem isso de monte. Muitas pessoas deixam de tomar isso e às vezes... Ou então toma só o clavulin, que é um antibiótico com um espectro muito maior, que traz muito mais impacto para o corpo, do que tomar só a amoxicilina que serviria. Então a gente faz um tratamento pior. No momento que você identifica isso, o tratamento depende. Depende da medicação, depende de tudo. E a gente pode usar os mesmos testes. Existem testes de sangue, que não funcionam muito bem, mas existem testes cutâneos. Nesses casos são legais, que a gente consegue fazer. A gente pode preparar a medicação e aplicar debaixo da pele, que a gente chama de intradérmico, e ver como é que ela reage. Ver se vai ter uma ou não. Se vai ter reação sim ou não. Não reagiu? Eu ainda vou ter que ir para o teste definitivo. E como eu falei na alergia, a gente ainda testa muita coisa ao vivo. Então a gente tem que fazer o teste de provocação de drogas. Certo. Muitas vezes a gente vai dar para a criança de maneira, de novo, fracionada, controlada, dentro de um ambiente hospitalar ou de uma clínica que tenha suporte para isso. Você vai dar para ela e ver se tem reação. Alguns casos que são reações até mais tardias, então a criança teve uma reação 2, 3 dias depois. Vai tomar um antibiótico 2, 3 dias. Sem necessidade? Não. Com necessidade. Para a gente tirar a dúvida e fazer o diagnóstico. Então, existe essa possibilidade. No momento que você lava, no momento que você limpa isso, a vida muda. Pode perguntar. Muitas pessoas estão falando assim, tenho certeza que tem várias pessoas aqui que estão falando que não tomam dipirona. Porque a mãe falou que quando era pequena ficou vermelho. E hoje tem uma irmã de 50 anos. Certeza. E posso te falar? Não estou falando para tomar. Investigue. Talvez você consiga. Talvez você tenha uma boa medicação para febre, uma boa medicação para dor. E a gente está sempre precisando dela. Então... Vá ao alergista, né? Vai ao médico alergista. Você tem que saber com quem você está lidando. Qual que é o inimigo que você vai combater, né? Tem que saber. Se precisa, né? Senão é um fantasma. Você comigo, fantasma. De repente não tem ninguém para combater. Às vezes era só o próprio vírus. Às vezes não era numa situação. Às vezes não estava bem. Foi um desequilíbrio. Talvez numa situação específica eu não possa.
Muito obrigado por esse esclarecimento. Esse spoiler foi fundamental para os pais de casa aí. Pri, tem mais alguma pergunta para o doutor André Manso? Sem mais, totalmente sanada minhas dúvidas. André, quer deixar algum recado pro público de casa? Acho que o primeiro recado é agradecer a oportunidade de falar, né? Não é todo dia que a gente consegue falar sobre alergia e imunologia, ainda mais pediátrica. Claro, passa para todo mundo, mas fazer isso. O podcast, a ideia de promover saúde, falar de saúde, eu acho que isso é fundamental. É o que a gente tem que melhor para promover. A gente só tem uma saúde e é a nossa. Sim. Se a gente não fizer isso. E a mensagem é... não vivam com amarras. Não vivam com rótulos. A gente não precisa ser rotulado. Não vivam com restrições. Se você tem uma suspeita, vamos trabalhar para tirar. Nada mais libertador do que ter uma vida sem medo do que comer, sem medo se vai correr e vai ter falta de ar, se minha rinite não vai estar controlada. Será que eu preciso realmente fazer tudo isso para cuidar do meu filho? Ser pai, ser mãe já é uma responsabilidade enorme. Já sabe quanto isso causa e quanto isso pesa no dia a dia. Será que a gente não pode transformar isso mais leve? Será que a gente não consegue deixar a vida mais tranquila? Ou a gente só vai somando doenças, a gente vai somando alergias, intolerâncias, e cada mês mais a gente não está comendo nada, não está fazendo nada, vivendo daquela maneira fechada, procurando soluções milagrosas que não existem porque o problema não existe, talvez. Então a ideia nossa hoje é: vamos viver, vamos promover saúde. Muito bom. Só para encerrar aqui, porque eu tô conhecendo você mais a fundo, eu conheci você como profissional, né? Uhum. Pediatra da minha filha, ressaltando novamente aqui. Mas vendo assim, esse lado seu, médico, pai, por que você entrou na área da pediatria? Porque assim, eu vejo que você é um cara bem, bem carismático, assim, bem entregue, enfim. Olha, primeiro obrigado por essa parte, assim... Eu escolhi fazer pediatria na faculdade no final dela. Desde que eu comecei, eu gostava. Eu andava na faculdade, logo no primeiro ano, eu fiz Santa Casa de São Paulo e lá tinha um grupo chamado Santa Maluquice. Era onde os alunos de medicina não sabiam nada de medicina. Acho que até hoje eu não sei nada de medicina. A gente cada vez sabe que não sabe mais nada. Iam na pediatria, vestido de palhaço, levar um livro, ler, fazer uma brincadeira, ajudar as crianças. E aquilo ali foi me fazendo. Foi uma coisa que me chamou. Eu queria fazer isso para eles. Sempre achei uma população deles muito interessante. Eu sempre achei as crianças de uma leveza única. Criança tá bem, a criança responde fácil, tá bem. Criança quando tá doente, tá na cama. Quando ela melhora, ela tá correndo. Não tem meio tempo, não tem muitas coisas. Ela é muito mais limpa, simples, direta, né? Assim, vamos dizer, ela é muito mais ela é um livro aberto. Muito mais aberta do que isso. A gente só precisa saber ler esse livro, nem sempre a gente entende. Então eu gosto da pediatria. E acabou sendo natural. Já comecei a gostar de alergia e imunologia, quando eu estava lá, principalmente da área de imunologia, na faculdade. Foi um caminho natural. Aí fiz pediatria lá no Hospital das Clínicas, fui ficando por lá, fui assistente, fui para imunologia. Hoje estou no grupo de imunologia lá do Instituto da Criança. E você vai caminhando dentro disso. Para mim, a criança traz uma leveza. E existe uma segunda parte que é um privilégio de ser pediatra, que é o motivo que eu não me deixo de fazer pediatria e ficar só na minha subespecialidade. Quem cresce não é só uma criança. Quem cresce é um pai, uma mãe, os pais, as mães. Quem cresce é a família. Hoje a gente procura, muitos pediatras tentam ensinar o que o pai tem que fazer. Não dá, gente, não existe uma fórmula para isso. Cada família é uma família. O que a gente tem que fazer, quais são os sinais de saúde, quais são promover a saúde, quais são o que é o esperado para acontecer. Você tem que acompanhar como amigo e ver essa família crescendo, ver a criança crescendo, superando desafios, quando cura de uma alergia, por exemplo, mas quando cresce saudável, com poucas infecções, mesmo quando tem muitas infecções, mas você consegue acolher, ajudar, isso não tem preço. Isso é medicina. A medicina não é só tratar doença, isso é muito direto. Promover saúde, fazer a puericultura, isso é importante. Então, foi por isso que eu escolhi fazer pediatria. Não estou desmerecendo nenhuma outra área. Sim. Todas as áreas têm, assim. Sim. Nunca soube lidar muito bem com adultos, sempre muito mais brincar com crianças, mas foi isso. Então, você vai acabar escolhendo sua área, escolhendo seu dia a dia, e é isso que você... E quando você faz o que você gosta, ajuda muito. Sim, eu achei bem legal, interessante, né?
emocionou bastante o seu relato, porque assim, eu já estou quase há 20 anos na área da saúde como educador físico e um dos meus primeiros alunos, pediatra. E aí você falou que a residência sua no Hospital das Clínicas, né? Então, você emocionalmente já passou por várias, porque eu falo, porque eu trabalhei com esse médico na época e ele relatou que é uma das profissões mais difíceis. Primeiramente a medicina, num todo, num geral, mas trabalhar com criança e pegar algumas intercorrências é algo assim que você tem que ser muito forte. Primeiro, muito amor à profissão e muito forte. Você tem algum relato, assim, tipo, dessas vivências? Vários, na verdade. Só isso é um pouquinho da minha história. Quando eu fiz pediatria no Estudo da Criança, aqui no Hospital das Clínicas. Quando eu terminei o meu 3º ano, tem lá uma enfermaria, que é uma enfermaria que fica no 4º andar do prédio, que chama de enfermaria do 4º andar, e eu gostei muito do estágio dali. E é um estágio onde a enfermaria é de maior complexidade que tem ali. E eu já queria fazer alergia e imunologia, mas surgiu uma oportunidade de prestar para ser preceptor, que é aquele médico que fica supervisionando os residentes, tem os assistentes, que são responsáveis técnicos dali, e você que fica, vamos dizer, irmão mais velho dos residentes que estão ali se formando. Surgiu essa possibilidade de fazer ali. E ali eu cresci, e ali eu fiz, entrei, foi um ano maravilhoso, fiz muitos bons amigos com os assistentes, com os pacientes, com os residentes, e eu acabei sendo convidado para ser assistente, fiquei lá alguns anos. Por questões familiares, agora eu tive que sair, porque criança pequena, tive que acabar, tenho que escolher, mas eu sinto muita saudade de lá. Eu sempre falava uma coisa para os residentes quando estavam lá de pediatria. Todo mundo que está ali, se vocês têm 20 leitos, vocês não têm 20 pacientes. Vocês têm no mínimo 40. Porque do lado dele vai estar uma mãe, um pai, uma avó, um cuidador. Vai estar alguém do lado. E essa pessoa está em tanto sofrimento quanto a criança. Talvez em mais. Talvez essa pessoa que internada ia lá, ficava internado por semanas, meses, porque eram doenças graves, uma situação ruim, enfim, e elas viviam sobre isso. E tem uma parte que lá também era fazer uma enfermaria que é onde faz os cuidados paliativos, ou seja, e os cuidados de fim de vida. Veja, vamos falar de fim de vida, já não é fácil. Vamos falar de uma criança? Pior ainda. E é aquele momento que talvez como médico você mais possa fazer. Se você não consegue curar, e a gente não consegue curar sempre, isso a gente não cura, a gente dá os meios para a pessoa se curar, tem hora que você tem que aliviar. Então eu tive muitas boas experiências ali, emocionantes, que levam para mim, para a vida inteira, que são os cuidados de fim de vida das crianças. Quando um pai agradece pelo filho que, infelizmente, a vida é assim, as doenças vêm, a gente não pode, as batalhas a gente perde, mas que pode ter uma dignidade, sem sintomas, sem dor, com a família acompanhando. Honestamente, acho que talvez experiências, tem famílias para mim que marcaram muito, que eu levo aqui no peito, que me ensinaram muito. Tudo que eu estudei, eu aprendi ainda estudo, não serviram de nada, perto da evolução do que a pessoa me mostrou. Então existe sim, eu acho que a pediatria ela é difícil, mas é muito gratificante. As crianças se recuperam muito bem. As crianças são leves, tudo mais. Mas, sim, há um momento que é um momento mais triste. E minha esposa sabe exatamente quando eram esses dias, quando eu chegava em casa. Mas não... Eu imagino. Mas é importante. É a boa batalha que a gente fala. É tirar a dor, é tranquilizar, é segurar uma mão. Às vezes isso é muito melhor do que a medicação mais importante que você vai fazer. Então... Foram momentos muito bons, que eu sinto saudade, claro, disso aí, mas felizmente a vida leva a gente para outros momentos que a gente tem que priorizar a família, tudo, criança pequena, enfim. Mas é assim, pediatria é muito mais agradável do que difícil. Que bom. Muito bacana. André Manso, você é um monstro na pediatria do lado do sentido bom, né? Quero agradecer imensamente, tá? Nós que ficamos aqui muito gratos, né? Pela sua presença. Você quer deixar seu contato, o Instagram, o pessoal entrar em contato aí, os pais, as mães, enfim. Bom, eu agradeço isso, até peço desculpa essa última fala aí meio emocionada, que traz coisas muito antigas, mas assim, gostosas de se lembrar. Bom,
Eu sou médico, sou pediatra, sou alergista imunologista, trabalho com as duas partes, né? Faço pediatria geral e faço alergia e imunologia também. Quem quiser tem meu site, tá lá, drandremanso.com, pode me entrar no site, tem ali, e @drandremanso, tem minha página no Instagram, que deveria ser melhor trabalhada, tudo mais, mas tem alguns conteúdos, principalmente de alergia e imunologia, eu tento sempre passar um conteúdo, isso que a gente tá batendo papo aqui, tentar desmistificar as coisas que acontecem, para as pessoas terem o conteúdo ou pensarem sobre a possibilidade e procurar, tentar tirar essas amarras. Então tá ali, tá à disposição, quem precisar, e se eu puder ajudar vai ser sempre um prazer. Tá, e você só atende aqui em Pinheiros ou tem mais alguma outra região? No meu consultório particular eu atendo só aqui em Pinheiros mesmo. Tá então, bom. É isso. Eu atendo em outros hospitais, tem Taguara e tudo mais, mas de alergia e imunologia eu atendo realmente aqui em Pinheiros. Tá ok, então. Deixar o contato bonitinho aí pra galera procurar. O Dr. André Manso, que, foi de grande honra, né? De muita esclarecimento. Eu peguei várias coisas aqui, foi muito bom, até porque pela questão do leite materno, né? Que tipo, é o 1, 2, 3, o da mãe é a mesma coisa. Então, assim, é muita coisa pra agregar. Da mãe é muito melhor. Não, da mãe é muito melhor. Eu tô falando que é tipo assim, é a evolução, né? A mãe, o ser humano, né? Evolui a natureza, né? Perfeita, pra criança. Enfim, quero agradecer imensamente mais uma vez. Priscila. Obrigada, doutor. Muito obrigada por todo o conhecimento aí. Nossa, conversar, né, com um pediatra, eu acho que eu não tenho filho, então tipo, não é uma coisa muito da minha rotina conversar com um pediatra, mas que legal ver, assim, a forma que você ama o que você faz, a forma que você ama as crianças. Quem não... Eu penso, né, quem não consegue amar uma criança? Né? Tem gente que não tem paciência. E você, como profissional da área, se você não amasse uma criança, não seria tão perfeito a sua entrega. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo. Doutor, até a próxima. Juntos aí numa outra oportunidade. Quero agradecer quem ficou até o final aí do nosso podcast da Our Body Papo Saúde. Então, comenta lá, galera. Fortalece, compartilhe. E é isso aí. Podcast da Our Body Papo Saúde. Até a próxima. Valeu. Tchau.